Bom dia. Hoje, mais uma vez, a gente dá continuidade ao tempo comum, né? O tempo comum que é naquele momento litúrgico, do calendário litúrgico, onde nós lembramos atos diversos do ministério de Jesus, né? São as pequenas perícopes que a gente pode separar bem, separado do texto do Evangelho, e a gente consegue entender em sua plenitude, né? Plenitude mais ou menos, porque a gente tem que entender todo o contexto religioso que a gente está ali. A gente está no século I, né? Onde Jesus está dentro de um judaísmo que é bem diferente da religião que a gente vai encontrar lá no Antigo Testamento. O judaísmo ele vai passando por transformações. Da mesma forma que o cristianismo ele vai passando por transformações até o dia de hoje, o judaísmo ele vai passando por transformações. Hoje em dia, a arqueologia ela já descobriu que o povo judeu, né, os hebreus, ou judeus, israelitas, aquela briga toda ali, um monte de povos que, quando a gente vê aqui o povo de Israel, bíblico, dá uma ideia, eu sempre tive essa ideia que era um povo só. Não, era um monte de tribo brigando entre si, para determinar quem tinha o poder ali, né? Os patriarcas, quem era quem, os juízes, quem era quem. Aquilo ali é um grande conflito étnico de povos similares, mas que não eram o mesmo exatamente. Mas a gente tem que entender que o Antigo Testamento é a construção da identidade nacional daquele povo, para se transformar em um povo só, que hoje a gente chama de, depois do tempo de Jesus, é judeus, né? Depois houve outras transformações. E dentro dessas transformações, a gente tem que... Quase ninguém se toca, e está lá no texto, as duas coisas. O povo judeu, eles tinham imagens de deuses. Só que fica tão assim... Às vezes a gente pega ali um texto que não fica explícito, mas a gente sempre vê. O profeta fulano mandou destruir os deuses tal. O rei fulano tinha em seu lugar deuses tal. E a gente vê que até no próprio templo de Jerusalém, a arqueologia tem demonstrado isso, que existiam imagens, né, de deuses dentro de um sincretismo ali entre Baal, Javé. Existiam essas figuras sincréticas que o povo adorava. E isso tudo está relacionado ao mandamento do sábado, tá? A gente tem ali os 10 mandamentos, e um dos primeiros mandamentos, ou depende da interpretação, mas a gente tem ali: adorarás somente o Senhor teu Deus. Não farás imagem de escultura nem do que está em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem debaixo dos mares. A gente vê que está tudo centralizado dentro da ideia do monoteísmo, que é a crença num Deus único. E o dia do sábado seria um distintivo daquele povo em relação aos outros povos que adoravam outros deuses. O judeu, para se encaixar dentro daquela identidade nacional, tá? Ele deveria se encaixar em certas leis. E as leis máximas eram os 10 mandamentos. Depois tem as leis menores, e depois tem outras menores, e depois tem outras menores. E o sábado seria o distintivo daquela nacionalidade, daquela religiosidade, de separar um momento para o descanso. A gente está falando de um tempo onde a leitura do tempo e do espaço não é a nossa. Eles tinham uma outra visão de tempo, eles tinham uma outra visão de vida, né? A gente hoje vive refém de um relógio ou de um celular, hoje em dia, né? Todo mundo está com a cara no celular. Eles não tinham celular, eles tinham o sol, eles tinham a lua, eles tinham que se virar com a mudança de tempo, né? E eles tinham que determinar o seu tempo. E o tempo do descanso era um distintivo que, se os outros povos não descansam, e a gente está falando de povos que viviam numa
luta para sobreviver, de guerra, de chacina, era uma coisa maravilhosa, tá? Pode ter o filme que for de violência, a realidade era bem pior, né? E eles falam, não, a gente vai ser diferenciado dos outros povos, que eram irmãos deles, tá? Era tudo meio parente. E eles têm essa distinção do sábado. O sábado determinava a identidade judaica para os outros povos semitas que existiam ali. Esse sábado, por um tempo, ele vai se tornando cultico, um momento não só para o descanso, mas um momento para o culto ao Deus de Israel, ao Deus de Isaac, Abraão e Jacó. Esse momento do culto ao Deus único, ele vai se transformando num momento litúrgico, onde ele vai ser centralizado no templo. Antes eles guardavam o sábado, cada um na sua casa, direitinho. Depois o templo de Jerusalém vai falar, não, vocês têm que guardar o sábado com a gente. E esse sábado tem que vir com a oferta, tem que vir com o dízimo, no caso, era aquilo que eles produziam, né, o fruto do trabalho, e você tem que vir com isso para o templo. Tem que vir com a sua colheita, tem que vir com o seu rebanho, tem que ser centralizado na figura dos sacerdotes e dos levitas. E esse sábado ele vai se transformando numa coisa tão cultica, tão supersticiosa, que eles já não fazem nada. Eles medem, e existe, é real, tá? Até hoje. E existe até igreja cristã hoje que também faz isso. Contar quantos metros anda. Como eles já deixam a comida preparada no dia anterior para não fazer no dia. Ele já se prepara a porta. Eu vou abrir a porta? Não, já deixa a porta aberta para mim não ter trabalho de abrir a porta. Se alguma coisa quebrou, só vou resolver ela depois, né? E esse tipo de coisa que a gente herda do judaísmo, de dias. E a gente está falando, nós somos uma igreja litúrgica. Nós temos dias especiais, dias separados, para lembrança da nossa fé. Só que, da mesma forma que os judeus antigos transformaram esses dias em objetos de superstição, objetos de idolatria, o cristianismo também transformou em muitos momentos. Onde a gente tem um grau, a gente vive no Brasil, que é a colônia de Portugal. Quem nunca ouviu a história que na sexta-feira santa, se a pessoa cometeu o pecado, a hóstia sangrar na boca para mostrar o pecado. Não pode varrer a casa. Oi? Não pode varrer a casa, não pode lavar roupa. E se comeu carne, está em pecado, porque só pode comer peixe, bacalhau, melhor ainda. Né? E você não pode. E o jejum. Minha mãe conta que antigamente as crianças, minha avó contava que as crianças na primeira comunhão desmaiavam, desfalecidas de fome, né? Não, porque era uma coisa. Gente, a gente está falando de uma fé que liberta. E a nossa fé, infelizmente, foi usada durante os séculos para escravizar. Escravizar a consciência, escravizar a mente, escravizar o corpo. Pessoas que viviam a sua fé pelo medo. As pessoas chegavam até Jesus por ter medo do dia santo, se não virava lobisomem, e etc. Né? Tá lá. É aquilo que o povo conta, né? E a quaresma é amaldiçoada, porque não pode isso. E algumas igrejas evangélicas até hoje, não pode isso, não pode aquilo. Não pode ouvir aquela música que é do diabo, e o diabo está ali atrás do poste, e o diabo está te esperando na esquina, e você não pode, e o espírito devorador, se você não der o dízimo, o devorador vem comer a tua carne, e etc. A gente vê que, será mesmo que a nossa fé liberta, a gente transforma coisas que são bonitas em instrumentos de manipulação religiosa. A gente transforma dias santos em dias amaldiçoados. A gente transforma a leitura da Bíblia, que é um prazer, em uma obrigação. A gente transforma a Cristo que liberta num Cristo dominador, num Cristo que está afim
para o inferno. A gente tem que entender que não, Ele é o nosso sol de justiça. Ele é aquele que fala, é permitido fazer o bem ou o mal? É permitido deixar a pessoa sofrer em nome da fé? Ah, não! Algumas pessoas creem em reencarnação. É assim mesmo, a pessoa está pagando pelo seu pecado. Isso e aquilo, pelo que ela fez, sei lá, a vida atrás, e etc. Não. Nós seguimos um Cristo que fala, se você pode fazer, faça agora. Você é chamado para agir. Você é o agir de Deus no mundo. Você é o Senhor do sábado também. Se o nosso Senhor é o Senhor do sábado, nós também somos. Senhor do sábado, Senhor da quaresma, da sexta-feira santa, da Páscoa, do dia de Pentecostes, seja lá qual dia for separado a Deus, seja lá qual domingo, qual sábado, para Deus não importa. Deus não se importa com o dia da semana. Deus se importa que aquela pessoa que adore Ele, adore em espírito, em verdade, com sinceridade de coração, com bondade de coração. Mesmo que se não tiver bondade, mas tenha sinceridade. Senhor, eu sei que eu sou ruim, eu reconheço que eu sou ruim e não presto, mas eu estou aqui para ser mudado. Eu estou aqui para acontecer alguma coisa. Ele quer isso, um coração sincero. Nosso Senhor, Ele quer corações que sejam leves, que cheguem a Ele com carga, mas que Ele vai tirar a carga que existe na gente. Seja ela cargas mentais, espirituais ou cargas religiosas. Que a gente vê que, sinceramente, para Deus não existe placa de religião. Para Deus não existe placa de igreja. Deus não está preso em templos. A gente vai ver lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Deus não está preso em tijolos. Deus não está preso em documentos. Deus não está preso em genealogias. Deus é livre. E Ele quer que seus filhos sejam livres. Se a sua espiritualidade te prende, te amarra, te escraviza, eu tenho que te falar que Deus, Ele veio para te libertar. Ele veio para que você não seja um escravo, nem deste mundo, nem do outro mundo. Ele quer que nós sejamos livres. Pelo sangue de Jesus, nós somos livres. No sangue de Jesus, pendurado na cruz, Ele pagou o preço por todos os nossos pecados. E nós não devemos ficar carregando pecado nosso dos outros. Nós não devemos ficar arrastando maldição, seja nossa ou dos outros. Isso tudo Ele já levou. Ele já acabou com tudo. E nós devemos ter a consciência de que a nossa espiritualidade, a nossa vivência de fé, a nossa vida na igreja, ela tem que ser para libertação. De nada adianta a gente viver numa vida de igreja, tem que vir, né? Não. Nós devemos vir com alegria. Nós devemos ofertar com alegria. Nós devemos viver a nossa fé com alegria. Nós devemos orar com alegria. Mesmo que tudo esteja contrário, tenha alegria, porque Deus está do seu lado. Deus está do nosso lado em todas as situações da vida. Ele vai nos amparar. Ele não se importa com a cor da roupa. Ele não se importa com o estilo de roupa. Ele não se importa com o que você come, deixa de comer, bebe ou deixa de beber. Ele se importa com aqueles filhos que querem a presença dele. Ele quer aqueles filhos que querem aproveitar mais da presença dele, mais da consciência dele. E ele vai dar a consciência dele para a gente. Ele quer que nós sejamos luzes no mundo que caminha em trevas. Nós devemos ser curadores, da mesma forma que Jesus curava aqueles que estavam precisando. Nós devemos ser curadores daqueles que necessitam. Enfrentaremos muitos fariseus e herodianos. Enfrentaremos muitas pessoas que não querem que as coisas melhorem. Mas a gente tem que falar, não, eu não aceito um mundo de injustiça. Eu não aceito um mundo de escravidão. Eu não aceito um mundo que caminha nas trevas. Eu quero mais.
A gente tem que ter essa inconformidade, essa intolerância santa de não querer se conformar com as coisas que são. Nós devemos querer mais. Nós devemos pedir a Deus mais. Peça a Ele: Senhor, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu entendimento, eu quero mais da sua sabedoria, para que eu não me transforme em uma criança espiritual, para que eu não seja uma pessoa anêmica espiritualmente, mas que eu tenha consciência e crescimento, para que quando eu chegar lá, a gente vê que o apóstolo Paulo fala: alguns terão galardões, uns terão galardões de feno e palha, outros terão galardões de ouro. Eu falo: Senhor, eu quero um galardão de ouro, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que buscar mais, a gente tem que ter fome de Deus. E que nesse domingo a gente tenha consciência que as leis de Deus, elas são para nos fortalecer, não para nos escravizar. As leis de Deus são para nos dar entendimento, força na fraqueza, diante da própria glória de Deus que nos acompanha. O Espírito de Deus e a própria glória de Deus está dentro da gente. Que isso sirva para nos libertar e que nós levemos libertação aos nossos irmãos e irmãs que caminham no mundo. Em nome de Jesus. Amém.